Fala galera, tudo bom? Esse vídeo de hoje é para falar da nossa grande alegria de testemunhar o retorno do Vasco ao seu verdadeiro lugar, que é a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Não gosto desse termo de volta à elite do futebol brasileiro, né? Até porque no caso do futebol específico, voltar à Série A significa retornar ao lugar dos melhores times do futebol brasileiro. E elite nem de longe significa os melhores, né? Então por isso que a gente celebra esse retorno do Vasco ao seu verdadeiro lugar, que é no painel dos melhores times do futebol brasileiro. E eu aproveito para contar uma historinha para vocês, dizer que eu comecei a torcer o Vasco da Gama com 11 anos de idade, né? E logo no meu primeiro momento, eu acompanhei o primeiro título de expressão do Vasco, que foi em 1997. Né? O Vasco foi campeão brasileiro em cima do Palmeiras naquele histórico jogo e também com as melhores equipes do futebol brasileiro, né? Vasco e Palmeiras, então, eram as melhores equipes do futebol brasileiro, com jogadores de grande destaque. Eu lembro do Vasco de Evaí, lembro do Vasco de Edmundo, de Mauro Galvão, né? De tantos e tantos, de Ramon, de tantos e tantos outros jogadores importantes. Então, a partir de 1997, eu acompanhei diversos títulos importantes do Vasco da Gama. 97, como já citei, Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, em 98, talvez um dos títulos de maior expressividade do Vasco foi a Copa Libertadores da América, em 1998. Acompanhei também, em 2000, dois títulos de grande expressão para o Vasco da Gama, que foi o Campeonato Brasileiro, que na época foi chamado de Copa João Avelange, e no mesmo ano, outra vez em cima do Palmeiras, a Copa Sul-Americana. Né? Acompanhei também o título do torneio Rio São Paulo, no ano anterior, 1999, né? E acompanhei os títulos do Campeonato Carioca de 1998 e de 2003. Então, eu acompanhei diversos títulos importantes do Vasco da Gama. Alguns deles, como já disse, sobre o Palmeiras, que é um segundo time de coração que eu tenho, né? Até porque em 1997 meu irmão também começou a torcer pelo Palmeiras naquele ano, né? Mesmo o Palmeiras perdendo, então o meu apreço ao Palmeiras também vem nesse sentido, né? Vem de casa. Lá em casa, por exemplo, quase que todo mundo é dividido, ou torce para o Palmeiras ou torce para o Vasco. Bom, mas essa não é a história que eu quero contar para vocês. A minha história aqui com o Vasco da Gama, além dos títulos, das glórias que a gente já teve, e nós vamos ter muito ainda, esse 2023 é uma reconstrução, é um recomeço. Espero que a gente volte a conquistar muitos títulos importantes através dessa reconstrução em 2023. Mas eu quero contar para vocês da história importante que o Vasco tem na luta pela inserção da população negra, né? O Vasco é um dos primeiros clubes do Brasil a inserir negros no futebol brasileiro. Lembra aqui de uma história muito importante, né? Que foi uma carta histórica que o Vasco emitiu para a Associação de Futebol na época, né? Que exigia que o Vasco deixasse de lado, né, excluísse do seu elenco 12 jogadores, se o Vasco não excluísse esses 2 jogadores, o Vasco não participaria dessa liga, né, que é uma liga metropolitana do futebol de janeiro em 1924. Então o Vasco em 1923 era o time a ser batido, né, um time formado praticamente por jovens
negros e o Vasco praticamente era imbatível dentro de campo. E aí, como os clubes tradicionais do Rio de Janeiro não conseguiram vencer o Vasco dentro de campo, exigiram que o Vasco eliminasse do seu elenco 12 jogadores. E, por incrível que pareça, ou não por acaso, melhor dizendo, esses 2 jogadores que era exigido que o Vasco excluísse do seu painel, todos eles eram jogadores negros. Então o Vasco se recusou a excluir esses jogadores do seu painel e numa carta histórica, que eu vou fazer uma leitura aqui bem rapidinha, para vocês lembrarem a história do Vasco, né? Diz assim: estamos certos de que Vossa Excelência será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno de nossa parte sacrificar, ao desejo de filiar-se à AMEA, que era a associação que eu falei agora há pouco, alguns dos que lutaram para que tivéssemos, entre outras vitórias, a do Campeonato de Futebol da cidade do Rio de Janeiro de 1923. Nesses termos, sentimos ter de comunicar a Vossa Excelência que desistimos de fazer parte da AMEA. Então, o Vasco foi vítima de racismo dos seus adversários e restou ao nosso clube, ao Clube de Regata Vasco da Gama, disputar junto com outros times naquela época de menor expressão do campeonato da abandonada Liga Metropolitana de Desporte Terrestres. Então, o Vasco tem essa luta de inserção, de inclusão da população negra. E é por tudo isso que a gente afirma com toda a veemência possível que mais importante do que todos os títulos que o Vasco tem, mais importante de que todas as glórias de troféus que o Vasco conquistou, é essa luta incessante pela população negra, né? Inserir a população negra no futebol brasileiro. Então o Vasco tem essa marca importante de luta e de combate ao racismo. Então, hoje a gente celebra, a gente comemora o retorno do Vasco da Gama ao seu verdadeiro lugar, que é a Série A em 2023. Avante sempre!